Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Agradecemos a oportunidade recebida, do trabalho honesto, da vontade de fazer o bem. Pedimos, Senhor, por todos os brasileiros, todos aqueles que trabalham e estudam em prol do crescimento da nossa nação. Abençoa os dirigentes, os professores, os evangelizadores e todos aqueles que deixam uma mensagem de carinho e de respeito, de crescimento pessoal em favor da humanidade. Que assim seja. Ouviremos agora a história O Imortal, de Paulo H.C. Gonçalves. Vós sois deuses. Nunca pensei que compreenderia tais palavras do Cristo como eu as compreendo hoje. Sim, nós somos deuses, só não nos damos conta do que isso representa. Amigos, eu sou imortal. Essa é minha realidade. No começo pensei que não poderia contar isso a ninguém, pois temia as consequências de tal realidade. Hoje compreendo que esse segredo é completamente inútil, pois ninguém tem o poder de me atingir. Confesso que sinto dor. Hoje a dor moral é bem maior do que a dor física, mas teve um tempo que eu supervalorizava a dor física e por isso sofria toda sorte de dissabor. Para que os amigos compreendam minha desventura, eu lhes convido a conhecer um pouco de minha história. Se todo homem parasse de tempos em tempos para fazer uma autoavaliação, provavelmente a vida seria mais feliz. Mas evitaríamos velhos erros e mudaríamos com facilidade os rumos de nossa vida. Eu nasci como uma criança normal, por isso pouco relato do meu passado. Registro apenas que nas fantasias de criança eu já pressentia que era um imortal, por isso arriscava constantemente a vida. Subia nos galhos mais altos das árvores, saltava de pontes para mergulhar em rios, enfrentava perigos que deixariam os cabelos de minha mãe em pé, caso ela ficasse sabendo. É certo que minhas aventuras de infância nem sempre me levaram ao sucesso. Ora por vez eu me machucava e era obrigado a reconhecer minha fragilidade. Senhores, se cumpríssemos as promessas que fazemos no instante de nosso suplício, certamente teríamos uma vida mais regrada e provavelmente mais feliz. O grande problema é que, tão logo nos vemos recuperados, iniciamos na costumeira agitação e recaímos nos velhos erros. Deus, feliz o homem que aprende com sofrimento alheio e que não precisa passar pelos caminhos da dor. Eu amava aventuras e arriscar a vida fazia parte de minha rotina, pois diversas vezes escalei montanhas, mergulhei em cachoeiras e andei de caiaque. Me expus a grande perigo. Eu fui um dos inúmeros atletas anônimos que tem como única meta superar a si mesmo. É claro que eu também gostava da fama, pois alardeava aos quatro ventos os meus feitos. Hoje compreendo que a providência divina não descansa e nos socorre, mesmo quando não percebemos. De qualquer forma, eu acreditava em um poder maior e na minha capacidade crescente de vencer obstáculos. Para abreviar o meu depoimento e remeter os amigos ao dia que tomei ciência de minha imortalidade, avancemos no tempo ao momento que um desastre me colocou no rumo de minha grande revelação. Eu estava nessa época com 23 anos. Era um homem rico, solteiro e sem compromisso. Meu pai custeava minha faculdade e minhas aventuras. Ele dizia que era para eu aproveitar, pois depois do casamento eu conheceria a realidade e enfrentaria a dureza da vida. Esta não foi a primeira vez que os pais refletem nos filhos os próprios desejos. Creio que isso é infantilidade, pois cada pessoa realiza a própria conquista. De qualquer forma, naquele dia saí com um amigo para a praia do litoral. Essa viagem eu fazia costumeiramente e achava que nenhum mal poderia me acontecer. Normalmente eu voava na estrada em uma velocidade que variava entre 130 a 170 km por hora. Nada demais pelo meu ponto de
de vista, pois eu acreditava que todo mundo procedia da mesma forma. Creio que naquele momento eu viajava abaixo da velocidade costumeira, algo em torno de 110 km por hora, pois momentos antes passei por uma experiência desagradável, que envolvia um caminhão muito lento e um ônibus muito rápido. De qualquer forma, eu segui em velocidade reduzida, pelo meu ponto de vista, quando o acidente aconteceu. Creio que a roda traseira pegou em uma pedra no final da curva. Não sei, só sei que o carro voou e eu voei para fora do para-brisa. É desnecessário dizer que nesse dia eu estava sem cinto de segurança. Afinal de contas, eu costumava dizer: somente morre quem tiver de morrer. O acidente só acontece com o vizinho e não conosco. Tolo engano, acontece que nós somos o vizinho de alguém, e no dia que menos esperamos, chega a hora da nossa aprovação. Feliz aquele que compreende essa realidade. Nós não controlamos o destino, e tudo pode nos acontecer. Enfim, eu me vi projetado para fora do veículo e rolei para a beira de um abismo. Nesta hora eu tive certeza de que meu amigo havia morrido, pois o carro ficou em um lastimável estado. Tentei levantar e o esforço me fez cair em profunda inconsciência. Antes, porém, passei a mão na testa e senti o sangue escorrendo. Não sei o tempo que levou para que eu tornasse a consciência. Quando reabri os olhos, me vi cercado de maltrapilhos que examinavam as ferragens e mexiam no meu corpo. Notei que eles me despojaram do relógio, do dinheiro e dos documentos. Percebi que eu deveria reagir, caso quisesse continuar vivo. Por isso concentrei todas as minhas forças e me levantei em um salto. Meu movimento foi tão inesperado que muitos caíram para trás e alguns chegaram a fugir de minha fúria. Sem a menor cerimônia, passei a agredir os salteadores, mas notei que o número era cada vez maior. Bati em alguns que saíram praguejando e me preparei para enfrentar outros que vinham em minha direção. É sempre assim. Os covardes nunca agem sozinhos. Encontram forças nos companheiros que são tão covardes como os primeiros. Senti medo e minha vitória demorou um pouco. Eu era imortal, mas não possuía força infinita. Em dado momento me vi cercado por uma dúzia de homens que me agrediram até não aguentar mais. E como viram que eu não desistia, me jogaram para o fundo do abismo. Ah, meus amigos, nesta hora o meu desespero foi total, pois a vegetação era tão densa que era quase impossível enxergar a luz do sol. Ao meu redor, tênue penumbra que mal me permitia enxergar a mão na frente do rosto. Eu temi voltar pelo mesmo caminho, por isso me projetei pela floresta, a fim de buscar outra saída. No começo, o medo não me deixou descansar, mas percebendo que eu não poderia correr para sempre, parei e avaliei a minha situação. A dor em minha cabeça era terrível. Senti o sangue escorrendo e percebi que minha cabeça estava rachada. Tirei a camisa e fiz uma touca, cobrindo o ferimento. Depois tateei o corpo em busca de outros ferimentos. Notei uma ou outra escoriação, mas nada que me obrigasse a parar. Como atleta, aprendi que a força de vontade supera as limitações do corpo. Eu sei que o corpo tem limites e que não pode fazer tudo, mas não podemos desistir. Temos que tentar. Em dado momento gritei por ajuda e me assustei porque pela primeira vez percebi que o ruído que eu pensava ser o vento era na realidade gemidos de pessoas que estavam perdidas na floresta. Compreendi que os bandidos usavam o local para aprisionar viajantes que caíam em alguma armadilha. Olhando o chão, notei pegadas de alguns animais. Não fiquei para confirmar as minhas suspeitas, pois corri o mais rápido que pude. Aos poucos as vozes calaram, não de completo, mas estavam tão distantes que não mais podiam me alcançar. Quando achei que era seguro, sentei próximo a um compizeiro e senti fome. Creio que eu poderia aguentar, mas como tinha treinamento de sobrevivência, achei que aquele momento era ideal para que eu praticasse o meu aprendizado. Eu sabia que estava a quilômetros de qualquer cidade e não sabia quanto tempo deveria caminhar até chegar à rodovia.
usando toda a minha força mental. Me lembrei de certas ervas e de alguns insetos que poderiam me servir como alimento. Vasculhei o chão e localizei plantas que me deram força, mas não consegui segurar nenhum inseto. Eles eram mais fortes e agressivos que eu poderia imaginar. Depois, não me atrevi a comer nenhum deles. Com maestria, cavei o terreno lodoso e acumulei água o suficiente para aplacar a sede. A água deixou minha boca com sabor amargo. Lavei algumas feridas e descansei pelo tempo que me foi possível. Acho que dormi, não sei, pois minha mente estava tão agitada que não me permitia descansar. Na verdade, eu não queria dormir, pois temia não acordar. Eu não sabia por quê, mas ouvi dizer que uma pessoa que bate a cabeça não deve dormir. Certa vez meu pai me disse: com a saúde não se brinca. Podemos até adiar, mas quando qualquer dor vier, é bom examinar. A dor é doce aviso que nos diz que algo está errado. Disfarçar a dor com medicamento é o mesmo que assinar o atestado de óbito. Em dado momento, ouvi terrível barulho vindo em minha direção. Saí correndo alucinado, atropelando tudo em meu caminho. Tal fuga se repetiu inúmeras vezes, a tal ponto que me fez perder a noção do tempo. Às vezes, eu ouvia risadas, palavrões e chacotas. Acho que eram os bandidos, por isso eu me escondia em qualquer buraco. Eu sabia que não poderia continuar vivendo assim, que tinha que buscar uma saída e voltar para casa. Nesta hora, minha mãe já deveria ter notado a minha falta, e meu pai certamente teria mandado uma equipe para me buscar. Em alguns momentos, me senti desfalecer. Estava cansado, suando e sangrando. Mesmo assim, determinei que continuaria caminhando até sair da floresta. O ânimo inquebrantável sempre foi uma das minhas características. Doce ilusão. Nem sempre a teimosia é sinal de equilíbrio. Muitos sofrem por não perdoar, outros pela obsessão de conseguir fama ou dinheiro. Nós temos de ser maleáveis e aprender a avaliar o que realmente importa. Não sei o quanto caminhei, subi barrancos e desci vales de espinhos e pedras. Recei todas as rezas que eu conhecia e inventei algumas que me ocuparam a mente, mas que nada disseram ao meu coração. Em dado momento passei a pronunciar um apelo sincero, pois reconheci pela primeira vez a minha fragilidade. Meus amigos, não existe maior bênção do que a oração. Ela interrompe os pensamentos desequilibrados e nos ligam com quem pode nos ajudar. Eu tinha certeza de minha imortalidade, pois nenhum homem sobrevive a tudo o que eu experimentei. Percebi que alguém me acompanhava, por isso acelerei os passos e me mantive alerta. De pouco em pouco, o terreno se tornou plano e a luminosidade me permitiu enxergar grande parte do caminho. Segui mais adiante e alguém se aproximou. Era um velho andrajoso que me pareceu um agricultor. Pensei em seguir em frente, pois achei que aquele homem frágil não poderia me ajudar. Tolo engano. Não podemos avaliar a capacidade de um homem apenas por sua aparência. Você está ouvindo a história O Imortal, de Paulo H.C. Gonçalves. Daqui a pouco, a segunda parte. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo H.C. Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Ouviremos agora a continuação da história, O Imortal, de Paulo H.C. Gonçalves. Que o Onipotente ilumine o teu caminho. Disse o velho assim que se aproximou. Meu filho, é sempre bom lembrar que não estamos desamparados e que no infinito Deus vela por nós e nos ampara quando o procuramos.
Temi uma emboscada, mesmo assim continuei ao lado do velho agricultor. Você quer um pouco d'água? Estendi a mão e apanhei uma garrafa rústica, acho que de madeira. Dei um gole e depois outro. Quando percebi, havia solvido todo o conteúdo. Sem parar a nossa caminhada, o velho me ofereceu um pedaço de pão e tentou puxar conversa. Minha mente estava confusa, acho que por causa da pancada. Por isso não consegui prestar atenção ao que ele dizia. Em dado momento, ele me disse: Sua cabeça está sangrando. Lembrei-me do ferimento e instantaneamente coloquei a mão na cabeça. A camisa estava encharcada de sangue. Nesse instante me dei conta de minha fragilidade e senti que iria desmaiar. O agricultor me segurou e disse: Às vezes não percebemos o tamanho da dificuldade em que estamos. Por isso eu lhe digo, não há nada de errado em procurar ajuda. Meu filho, eu conheço um médico que mora a pouca distância e que pode lhe ajudar. Ele lhe fará um curativo e lhe dará roupas limpas. Eu tenho certeza que depois de um banho você se sentirá outra pessoa. Não consegui coordenar o pensamento. Queria objetar, mas não consegui. Por isso deixei-me conduzir sem grande resistência. O velho agricultor me enganou. Disse que era perto, mas caminhamos por longo tempo. De vez em quando encontrávamos andarilhos que pareciam loucos. Outros me olhavam penalizados, como se soubessem a extensão do meu desespero. Notei um barracão, onde me informaram que era a casa de um curandeiro. Deixei-me sentar junto a outros enfermos. Eu estava cansado demais para reclamar. Se eu pudesse, eu diria que buscava um médico e não um louco que dizia curar com ervas e orações. Em dado momento, notei um grupo de maltrapilhos que exibia ferimentas e chagas purulentas. Senti asco e pensei em fugir, mas o velho agricultor me segurou e pediu que eu tivesse calma. Logo tudo estaria resolvido. Não julgue que você não compreende. Pelo volume de necessitados, você pode avaliar a extensão da ajuda que aqui é fornecida. Tenho nojo, falei simplesmente. Pois é, meu filho, Jesus nos ensina que somente os doentes é que necessitam de médicos. Deram-me algo para comer e algum suco do qual não identifiquei o sabor. Em dado momento, tentei furar a fila, pois que minha família era de pessoas ricas, algumas ligadas à saúde e outras à política. Um princípio de tumulto iniciou e logo foi debelado por homens que me pareciam sertanejos. Eles usavam roupa de couro, com facões na cinta e um chicote na mão. Senti ódio e medo ao mesmo tempo. Em minha mente, eu planejava voltar em outra oportunidade e acabar com aquela farsa. Não era possível tratar com desumanidade quem somente buscava cuidar da saúde. O agricultor me segurou. Fique calmo, mais tempo, menos tempo e você será atendido. Eles não querem me escutar. Tentei me explicar. Minha cabeça está sangrando, preciso de um médico. Olhe ao seu redor. Há muitos necessitados, alguns com situação pior do que a sua. Ora, eu só queria me explicar. Não é possível argumentar com quem não quer nos ouvir. Ele me disse colocando a mão em meu ombro. Aqui todos são necessitados. É preciso ter paciência. O velho narrou a própria história, o que me distraiu por um momento. Quando a minha agitação aumentou, ele me disse: Esse médico é bom. Ele opera sem fazer corte. Eu não acreditava em milagres, mas não tinha escolha. Teria que ficar até encontrar transporte e um telefone. Falei com algumas pessoas. Ninguém possuía um telefone que funcionasse. A maioria eram loucas, falavam coisas sem nexo, reclamavam da política ou apelavam para a religião. Após horas de espera, deixaram-me entrar, deram-me roupas limpas e me indicaram o local para tomar banho. Senti-me indignado. Eu não era nenhum indigente. Estava ali apenas passando por um momento de necessidade. Naquela hora eu não consegui compreender que a vida nos leva para onde melhor recebemos o aprendizado.
Se eu tivesse sido um pouco mais humilde, a minha situação teria sido outra. Por achar que eu não necessitava de ninguém, eu demorei a receber ajuda. Tolo que fui, a gentileza abre mais portas do que a força bruta. O velho me acompanhou e me ajudou a limpar a cabeça. Algum tempo depois, o enfermeiro entrou no quarto e fez parar o sangramento. Não sei o que ele fez, pois não senti costurar, nem coisa parecida. Senti leve pressão que mexeu com fibras, as quais eu não sabia possuir. Senti-me tão bem que até dormi em uma cadeira, não sei dizer por quanto tempo. Quando acordei, perguntei pelos meus pais, pelo amigo que morreu no acidente, pelo curandeiro. Responderam com evasivas e pediram que eu tivesse paciência. Acalmei-me durante algum tempo, mas logo retornei à antiga agitação. O velho voltou e contou uma piada a respeito do meu comportamento e disse que só faltava eu falar com o médico para eu sair daquele local. Em todas as instituições sérias encontramos disciplina, Disse-me ele em determinado ponto da conversa. Onde o homem foge da disciplina, ele encontra dor e sofrimento. De pouco em pouco coloquei em ordem meus pensamentos. Já me sentia recuperado e não compreendia a razão de ser mantido ali, naquele estranho hospital. O tempo passou lento, porém em dado momento o velho voltou e me disse que eu seria recebido. Somente na hora que levantei é que me dei conta de minha fragilidade. A cabeça doía como um reflexo de minha preocupação, mas não sangrava. Fui conduzido em uma cadeira de rodas para o interior do estranho barracão. O cheiro de perfume, misturado com ervas, inundava o local a ponto de tornar o ambiente sufocante. O curandeiro examinou minha cabeça e disse que o ferimento estava quase cicatrizado. Ele me olhou com um olhar penetrante, como se fosse capaz, e era, de ver além do meu corpo físico. Ele comentou: O trabalho do médico é insignificante em comparação ao trabalho do Altíssimo. O médico pode até intervir, mas não sabe o que acontece no organismo. Com o tempo, seguimos as leis de Deus. O corpo encontra a cura ou a morte. Meu amigo, daqui você sairá curado, sem dor, desconforto ou qualquer outro sofrimento. Eu falei: que Deus abençoe os profissionais da saúde e lhes dê muita paciência e muito amor. Eu quero igualmente lhe agradecer e dizer que não duvido de sua capacidade, mas quero uma segunda opinião. Tenho dinheiro, pagarei o quanto devo e depois procurarei outro médico. Está certo. Disse-me ele sem se agastar. Antes de partir, preciso apenas lhe dizer algo que talvez você desconheça. Sorri para ele, pois eu estava a um passo na sua frente. Eu sabia que ele me revelaria que eu era um imortal, pois nenhuma pessoa seria capaz de sobreviver após passar pelo acidente que eu passei. A pancada foi violenta, sangrei durante horas e mesmo assim estava ali, preparado para atravessar toda a floresta novamente, se fosse preciso. Falei para ele o quanto eu sabia, e ele não disse nada até eu pronunciar a última palavra. Acho que é assim que agem os homens de bem. Deixa que os desequilibrados esgotem toda a tola argumentação antes de aconselhar. Em dado momento ele esclareceu: Tem razão, meu bom amigo. Você é um imortal. Não pode morrer, mesmo que queira. Porém, o teu corpo não tem igual sorte. Compreendo as tuas palavras, asseverei, certo de que tal advertência era completamente inútil. Eu sabia que a dor me acompanharia por longo tempo e que era necessário cuidar da saúde. De hoje em diante eu prometo me cuidar e não me arriscar com qualquer passatempo que possa colocar em risco a minha integridade física. O curandeiro me olhou por algum tempo e depois me revelou algo que eu não queria acreditar. A verdade sempre aparece, mesmo quando não estamos preparados. O teu corpo não aguentou o acidente. O teu corpo está morto e você vivo no mundo espiritual. O homem calou por um momento, a fim de me deixar avaliar aquelas palavras.
Eu saí da completa incredulidade à mais profunda angústia. Recordei, como que por milagre, os primeiros acontecimentos que me precipitaram na selva. Senti o sangue escorrer em minha cabeça e percebi um profundo ferimento no peito, que até aquele momento não havia me preocupado. O curandeiro falou: O seu corpo foi recolhido sem vida há 1 ano atrás. Nesse tempo todo, teu avô lhe acompanhou, esperando o momento oportuno de lhe ajudar. Eu senti o chão fugir dos meus pés e reparei 2 olhos me observando. Aos poucos reconheci os olhos de meu avô. Ele era o velho agricultor que estava comigo desde o momento do acidente. No primeiro momento eu o enxerguei entre os inimigos e fugi de todos que passavam em meu caminho. Somente depois da oração foi que eu o vi frágil sozinho e permiti que ele me acompanhasse. Ó Deus, como é difícil a vida daqueles que nos amam. Muitas vezes querem nos ajudar, mas nós, como loucos, queremos sempre ter a razão. Não somos perfeitos e somente quando aprendemos a importância da humildade é que encontramos solução para os nossos principais problemas. As lágrimas caíram em grande quantidade. Chorei por mim mesmo e depois por minha família. Eu tinha tantos planos e a vida pela frente. Eu lamentei as brigas que tive com meu irmão, as oportunidades perdidas, o mal feito que protagonizei. Eu queria voltar no tempo, corrigir meus atos, mas não era possível. Me vi diante da dura realidade. Após longo tempo, meu avô me abraçou e me conduziu para outra sala. Por horas falou comigo, riu de mim e eu com ele. Eu sou um imortal, mas mesmo os imortais precisam trocar de roupa a cada novo nascimento. Que Deus abençoe a todos nós. Aquele que confia em Deus e tem a certeza da continuidade da vida, cuida mais do interesse coletivo e não se preocupa com o ganho pessoal. Observando a evolução da humanidade, notamos que o espírito primitivo conserva atenção a tudo que lhe afeta de forma imediata. O ser humano, na sua infância espiritual, não vislumbra a vida futura e nem mesmo o dia do amanhã. Ele não aprendeu a esperar, quer que todas as suas vontades sejam atendidas, e se torna ansioso e até agressivo quando vê o seu interesse frustrado. Os bons espíritos compreendem que tudo o que Deus faz é abundante, e não falta recurso no reino dos céus. Para eles, o compartilhar se torna natural, e se não tiver momentaneamente o necessário, ele não se incomoda, pois sabe esperar. Para os espíritos bons, a paciência é algo natural. Não se afetam pela agressividade e, se necessário for, compartilham os seus próprios recursos, quando percebe que o interesse comum assim o exige. Em alguns momentos, chega a abrir mão do próprio direito. Para os espíritos bons, a paz de consciência é preferível à disputa que não leva a nada. Diante do exemplo vivo de inúmeros companheiros que passaram pelo mundo, ergamos os nossos pensamentos ao Criador do Universo e pedimos em uma prece. Deus, nosso Pai, palavras podemos pronunciar, mas nós queremos lhe falar, como filhos que temos muito a aprender. Obrigado pela abundância da vida, pela família, pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e mesmo na depressão encontrar o perdão daqueles que passaram por nossa vida. Não somos uma ilha, Senhor, por isso lhe pedimos. Ajuda-nos a respeitar quem não pensa como nós pensamos, quem se perde no caminho, quem não sabe escolher. Eles são crianças, Senhor, crianças espirituais. Não têm paciência de esperar e por isso vive a sofrer. Dai-lhes a pura compreensão de ajudar cada irmão e com o Senhor comungar. Que assim seja. Ouviremos agora a história O Bolo, de Paulo H.C. Gonçalves. Aos poucos o dia nasce, trazendo nova alegria para a humanidade. Os pássaros cantam, pulando de galho em galho, buscando alimento para seus filhotes. Dentro de um casarão rústico, velho senhor levanta com dificuldade rumo ao banheiro. Ele reclama enquanto anda.
Infeliz sorte a do homem velho, após aguentar anos de amargura no sustento da família, se fez sozinho no derradeiro momento da vida. Atravessando a parede do quarto, entra o espírito de Boa Senhora, que pelo retrato na parede só pode ser a esposa falecida daquele velho resmungão. A solidão, meu velho, é questão de escolha, Diz a senhora que enlaça o velho em um abraço. Se você não afastasse as pessoas com seu mau humor, você se veria cercado de amigos. O velho faz a higiene pessoal, penteia os cabelos, ajeita a dentadura. Ah, mas eu vou reclamar. Eles disseram que viriam ontem me visitar e não vieram. Eu me ajeitei todo e ainda preparei um bolo, logo eu, cozinhando. Mas eles vão ver. Vão comer bolo gelado que eu guardei na geladeira. E quando eles reclamarem, eu vou dizer: quer comer bolo quente? Venha no dia certo. A Boa Senhora sorriu e determinou. Pare de reclamar e troque de roupa. Você não vai querer receber visita com este velho pijama. A aparência, meu velho, reflete o nosso lado emocional. Quem vive no desleixo não valoriza a própria vida. O homem, como que ouvindo a voz da esposa, reclama. Eu só vou trocar de roupa porque eles me deram uma camisa nova. As minhas estão todas velhas, manchadas. Não tem graça nem de usar. Se não fosse por isso, eu ficaria com meu velho pijama. Não devemos nos vestir para agradar as pessoas, mas sim para agradar a nós mesmos. O homem troca de roupa e depois vai até a cozinha para fazer o café. Ele olha para a cesta de pão vazia e reclama. Maldita hora que dei ouvidos para o médico. Não pode comer pão, não pode comer açúcar. Não pode comer macarrão, não pode comer nem isso nem aquilo. Ora as bolas, não pode comer nada. Para que serve a vida se não podemos nem comer? A vida é muito mais do que o alimento. Um instante de prazer não justifica anos de sofrimento. Meu velho, a disciplina faz bem para a nossa educação. Aquele que domina o corpo domina a mente. O velho liga a TV e fica passando os canais sem emoção. Ah lá, tudo repetido, toda a mesma coisa. Não sei como esse povo sobrevive. Até as notícias são as mesmas de ontem. Que graça que tem. A Boa Senhora sorri para o velho e diz: A culpa não é da televisão. É você que não aproveita o seu tempo de forma ativa. Se você visitasse as pessoas, não teria tempo para reclamar que elas nunca aparecem. Se você comprasse roupas novas, não reclamaria das velhas. Se você saísse para se divertir, não reclamaria da baixa qualidade da televisão. Se você buscasse bom alimento, não reclamaria do que não pode comer. Grande parte do tempo, nós somos responsáveis pelo que nos acontece. As palavras da Boa Senhora eram como um pensamento fugidio na mente do velho. Mesmo assim, ele falou: Não adianta me corrigir. Sou muito velho para mudar. Que é isso, meu bem? Somos espíritos eternos e habitamos momentaneamente um corpo físico. O corpo desgasta, mas podemos permanecer ativos por longo tempo. O velho toma café, ajeita a cama e sai ao quintal para cuidar do jardim. Minha mulher gostava de rosas. Pensa ele, saudoso. A Boa Senhora sorri e diz: Gostava não, ainda gosto. O corpo pode ter morrido, mas nós, espíritos eternos, permanecemos no caminho que escolhemos. O tempo passou arrastado e às 9 horas um casal entra na casa acompanhada por 2 meninos. O velho se enche de mesuras, retira o bolo da geladeira e joga fora. Para sua família o que há de melhor, ele prepara outro bolo. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, lote 20,
Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. 2 homens acabaram de morrer, dissera Deus. Enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas obras de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesadas. Quando ambos chegaram ao último momento, mandou Deus que lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequeno e tão vazio que se podia contar as moedas que continha. Este é o meu, Disse um, reconhecendo-o. Fui rico e dei muito. Este é o meu, Disse o outro. Sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, ó surpresa, postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevar muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: Deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ao demais, dando de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o tecerem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: Tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste a esmola, entretanto praticaste a caridade, e o que vale muito mais. Fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constitui juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as tuas ações lhe relevaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Leon, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 8. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida, entre uma casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada é saudada respeitosamente? Onde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que é necessário, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessita. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sob a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem qual sua opinião, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: Comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelos trajes, para não insultar a miséria com seu luxo? Por que se faz acompanhar da filha,
para que aprenda como se deve praticar a benevolência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: Que podes dar, minha filha, quando nada tens de seu? Se eu te passo às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Neste caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitarmos os doentes, tu me ajudarás a tratá-los. Ora, dispensar cuidado é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprenda a fazer obras úteis e confeccionar roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e de sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalho executado por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio! Ordena-lhe a senhora. Não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Carita, Leão, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo número 8, Os Infortúnios Ocultos. Que Deus abençoe a todos nós. Ouviremos agora uma história de Paulo H.C. Gonçalves, intitulado Flor de Esperança. O amor deve seguir a família que se divide, para que o mesmo amor se multiplique por toda a eternidade. Não deixe que a preguiça tenha espaço em tua vida. Há tanto que fazer, tanto que estudar, que não podemos aceitar um dia sequer na ociosidade. Flor de Esperança veio ao mundo trazer alegria para a vida de seus pais. Sua cor negra reluzia ao sol e encantava a todos que por ali passavam. Sua inteligência prodigiosa cativava quem se dava ao luxo de perder alguns minutos com o menino. Minutos estes que não raros se transformavam em horas. Em pouco tempo, Flor de Esperança se transformou em filho da compreensão. Apesar da pouca idade, ele sabia dar um bom conselho, que nem sempre era seguido pelas pessoas apegadas às suas mazelas. Mesmo assim, ele ajudava a mãe, orientava os amigos e crescia cada vez mais. Quando atingiu a maioridade, a sua fama corria o mundo, e com ela apareceu os primeiros inimigos, que passaram a chamá-lo de filho da insatisfação. Esses inimigos queriam o mundo com seus erros, e que todos se curvassem a uma minoria, mas filho da insatisfação sempre aconselhava e orientava de acordo com a lei que conhecia e estudava. Um dia prenderam o filho da insatisfação, queriam fazê-lo calar. Por isso usaram o preconceito, a mentira, a corrupção. Nada foi capaz de modificar o comportamento de nosso amigo. Por 10 anos viveu na cadeia. Por 10 anos educou, orientou e modificou os presos que lá estavam. Dizia que para fazer o bem bastava estar vivo. Fora da prisão, o filho da insatisfação foi esquecido por seus antigos inimigos e enfrentou o medo daqueles que enxergavam nele um ex-presidiário. Ele mudou de cidade, foi obrigado a catar papel na rua para sobreviver. Em sua nova realidade, não esmoreceu. Em pouco tempo, todos que o conheciam passaram a chamá-lo de força de vontade, pois não desanimava nunca. Com o pouco dinheiro que possuía, Força de Vontade fazia uma sopa para os colegas de rua. Para isso, usava um velho fogão a lenha, trazido pela providência divina. Ele ajudou muitos mendigos, inspirando o respeito dos parentes de alcoólatras e viciados. Para eles, Força de Vontade era um verdadeiro anjo. Após viver inúmeros anos de incerteza e sofrimento, foi levado a trabalho digno, de acordo com a sociedade, e se tornou vigia noturno de grande loja de tecido. Casou e teve 3 filhos, todos chamavam de exemplo vivo. Dívidas não as tinha, apesar de viver sempre no limite máximo dos seus ganhos. Para ele só se pode gastar o que se tem. Se não se tem, não se gasta.
Quando não estava na loja, exemplo vivo, continuava o trabalho nas ruas. Ora por vez era visto pedindo nas casas da redondeza, ajudando um ou outro necessitado. Antes do seu trabalho, a sopa sempre foi feita embaixo da velha ponte, no mesmo fogão a lenha. Seus filhos cresceram, ele envelheceu e agora era conhecido como Realização. O tempo continuou passando. Realização já não tinha mais nada de seu. A sopa continuou a ser preparada por outras mãos. A mulher morreu, os filhos o abandonaram. O mundo já não esperava nada mais dele e o chamavam simplesmente Felice Abandonada. Apesar de sua nova realidade, ele não descansou. Sem forças, falou para os velhos do asilo para onde foi levado, sobre a necessidade do progresso, do valor do trabalho, mesmo que esse fosse apenas mental. Tão envolventes já eram as suas palavras que os idosos passaram a trabalhar com artesanato. Nem todos, somente aqueles que não se entregavam aos preconceitos do mundo. No meio em que vivia, era conhecido como esperança de uma nova vida. Sua história não para por aí. Como não poderia deixar de ser, ele morreu, e ao achar-se no mundo novo, uma multidão de amigos se formou para agradecer o maior tesouro que ele havia lhes dado, o desejo de viver a perfeição, que é conquistada com trabalho honesto, com a boa vontade e com auxílio ao próximo. Esperança de uma nova vida, recebeu dos céus o título máximo que um homem da terra pode almejar. Ele agora é conhecido como homem de bem. Alguns acham que ele já voltou ao mundo, está ali, ajudando as mães abandonadas, ou lá adiante entre mendigos e presidiários, ou mesmo na figura de um professor responsável, que abençoa os alunos com palavras lúcidas e belas. Seu nome no mundo ninguém sabe. Ele é o herói anônimo que vemos todos os dias, mas que não conseguimos enxergar. Sua cor, o que importa, pois para todos nós, ele é e sempre será um filho de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Pai de infinita bondade, agradecemos pelas bênçãos que recebemos em nossa vida, por nossos filhos, pelos nossos familiares. Ajude-nos, Senhor, a superar as nossas limitações, que sejamos mais honestos, pacíficos e pacificadores. Protege, Senhor, as crianças do mundo inteiro, em especial aquelas que não têm uma família. Que a sua luz e bênção se estenda a todos os companheiros que passam por aflição. Em nome de Jesus e de Maria de Nazaré, damos por encerrado este programa. Que assim seja.